Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma proposta bem diferente, uma make mais colorida, então espero que vocês gostem. Vou começar limpando a minha pele com essa água micelar da Biang. Então eu coloco um pouquinho no algodão e vou limpando toda a minha pele para tirar toda a sujeirinha. É muito importante limpar bem a pele antes de começar a fazer a maquiagem, tá? Em seguida venho com esse hidratante da Nivea, eu gosto bastante dele, a minha pele tá numa fase um pouco mais seca, então ele é um hidratante um pouquinho mais pesado, ele não deixa a pele com aquele aspecto oleoso, mas ele hidrata super bem. Então vou aplicando ele também em todo o meu rosto, e em seguida eu venho com esse hidratante labial da Boticário para dar uma hidratada nos lábios. Vou aplicar essa bruma da Dalla Makeup. Eu gosto de aplicar ela antes da maquiagem porque ela tem muito brilho. Então eu prefiro aplicar ela antes do que depois para finalizar. Não vou aplicar primer hoje e já vou direto para base. Vou usar essa base da Ruby Rose, a Natural Look, diluída com um pouquinho de diluidor da Luisance, tá? Porque como essa base é um pouquinho mais grossa, eu gosto de diluir ela para deixar ela mais fininha e ela ainda assim continua com uma cobertura super alta. Então venho com a minha esponjinha e espalho ela com batidinhas em todo o meu rosto. Em seguida venho com esse corretivo da Maquier, é na cor Snow, e eu vou diluir ele também com o diluidor da Luisance e aplico o corretivo em todas as áreas de iluminação que eu quero fazer no rosto. Então eu aplico ele com um pincelzinho língua de gato e depois eu venho com a esponjinha espalhando e assentando todo esse corretivo. Lembrando que a minha esponja está levemente umedecida, tá? Venho com uma esponjinha um pouquinho menor para espalhar o corretivo ali na região dos olhos. Em seguida venho com esse corretivo da Natura Aquarela num tom mais escuro para fazer um contorno cremoso na minha pele. Aplico na região das maçãs para fazer o contorno ali na lateral. Aí com o restinho que ficou na esponja eu levo um pouquinho para a testa e um pouquinho para o nariz também. Sempre esfumando bem para não ficar nenhuma marcação, tá? Em seguida venho com a paletinha da Eudora de contorno e iluminação e eu misturo os dois tons mais escuros para selar a região do contorno cremoso. Intensifico bem o contorno para depois, quando eu vir com o pó, poder esfumar por toda a pele e não ficar tão marcado, tá? No começo parece que vai ficar bem marcado, mas depois vai dar tudo certo, não se preocupem. Faço o contorno nas laterais do rosto, na testa e um pouquinho no nariz também. Venho com esse blush da Max Love, ele é na cor 08 e aplico ele ali nas maçãs do rosto. Também eu deixo ele um pouquinho mais intenso, porque depois, como a gente vai vir com o pó por cima, ele vai dar uma clareada, tá? Então aplico ali nas maçãs do rosto e um pouquinho no nariz, que eu gosto de passar um pouquinho de blush no nariz. Venho com esse iluminador solto da Duda Fernandes, esse é na cor Surra de Lacre, e eu vou aplicar ele ali na região da iluminação, na maçã do rosto, na ponta do nariz, no arco do cupido, esfumo bem, deixo ele bem intenso, tá? Para selar minha pele, eu vou usar o pó translúcido da Playboy na cor 01. Eu tô apaixonada nesse pó, ele é um pó bem fininho. Então eu aplico com a esponjinha, fazendo aquela técnica baked, coloco bastante excesso nas partes onde eu apliquei o corretivo, né? Como esse corretivo da Maquier, ele é um pouco mais grossinho, então eu preciso selar ele bem, tá? Então eu aplico ali tanto abaixo dos olhos, no centro do queixo, na testa, no nariz e um pouquinho abaixo da marcação do contorno.
E daí eu venho com o pó compacto da Ruby Rose, é a cor mais clara, varrendo todo esse pó que ficou em excesso e já levando para os lugares onde eu não apliquei o pó. Então ele vai me ajudar a selar o restante do rosto, vai tirar esse excesso da onde eu apliquei o pó translúcido e já vai ajudar a esfumar todo esse contorno, esse blush e esse iluminador que a gente aplicou em excesso. Então tudo vai ficar mais natural. Em seguida, venho com o iluminador da Bruna Malheiros, ele é o iluminador solto, tá? Na cor Chantilly, e aplico por cima do iluminador da Duda Fernandes, que eu apliquei abaixo do pó. Um pouquinho no nariz, no arco do cupido, novamente, bem pouquinho no centro da testa. Em seguida, vou vir com a caneta de sobrancelhas da Eudora para preencher as minhas sobrancelhas, tá? Tô gostando muito dessa caneta, ela deixa bem natural, ela é perfeita para o meu tom. Agora vamos para os olhos. Vou pegar essa minha paletinha da NYX, que ela é toda de tons coloridos, e eu começo com esse verde água bem clarinho. Pego um pincel bem gordinho de esfumar, esse é o número 15 da Vult, e vou aplicando esse tonzinho verde água em todo o meu côncavo, esfumando bem pra cima. Eu já aplico essa sombra esfumando, tá? Pra ela ficar bem suave e não deixar nenhuma marcação. Troco de pincel, venho com um pouquinho menor também de esfumar e com esse mesmo tom de verde água eu vou depositando a sombra por todo o meu côncavo para intensificar um pouquinho mais a cor ali no côncavo. E aí depois eu volto com o primeiro pincel só para tirar todas as marcações. Em seguida venho com esse verde água um pouquinho mais escuro e vou aplicar esse tom um pouquinho abaixo no côncavo e um pouquinho abaixo do côncavo, tá? Então primeiro eu aplico bem para intensificar bem a cor. Em seguida eu volto com aquele meu pincel um pouquinho maior para esfumar e tirar toda a marcação. Vou descer com esse tom em toda a pálpebra. Resolvi aplicar ele ali em toda a pálpebra mesmo, então só para fazer o fundinho para a próxima cor que eu vou aplicar em cima. Sempre voltando com o outro pincel e esfumando bem as bordas para não deixar nenhuma marcação, tá? Vou vir com esse tom ali de azul e vou aplicar em toda a pálpebra móvel por cima desse verde, só para fazer um fundinho mesmo e deixar um pouquinho mais escuro, tá? Vou pegar esse pigmento da M. Schaefer Maquiagens, ele é na cor M07 Vanilla, ele é muito parecido com o Vanilla da MAC, e vou aplicar ele abaixo da sobrancelha, para iluminar bem abaixo da sobrancelha, e depois eu vou aplicar um pouquinho ali no cantinho da lágrima, tá? Só para fazer um cantinho mais iluminado. Aí no fim das contas já resolvi aplicar ele na pálpebra também, então eu aplico ali na entradinha da pálpebra. Vou fazer um delineado bem rente aos cílios, só para fazer uma base para o cílio postiço. Essa é a caneta delineadora da Eudora.
Eu gosto bastante dela porque ela tem a ponta bem fininha. Então eu faço um traço bem fininho rente aos cílios. Máscara de cílios eu acabei não mostrando, mas eu tô usando a Turbo 5 da Eudora, tá? Veio com essa paletinha da Duda Fernandes, que é a Esfumadão de Respeito. Ali eu mostro a cor marrom, mas eu acabei usando a cor preto, tá? Eu venho com um pouquinho do preto, bem pouquinho mesmo, só pra dar uma profundidade pro canto externo do meu olho. Então só vou dar uma escurecidinha ali na raiz do cílio, no canto externo. É bem pouquinho preto mesmo, e eu esfumo bastante pra não ficar nenhuma marcação. Em seguida venho com um pincel mais de detalhe para esfumar a parte inferior dos cílios, tá? Então eu venho com aquele verde água, o primeiro que a gente usou, aquele mais clarinho, e esfumo bem na parte inferior dos cílios ali. Em seguida eu venho com um lápis preto, esse lápis é da Eudora, e passo na linha d'água e dou uma leve borradinha por fora. Aí eu venho com um pincel de detalhe só para esfumar esse lápis. Vou colar cílios postiços, esse é um cílio bem grandão, bem volumoso. E num passe de mágicas a gente já aparece de batom e com outro olho pronto. Eu esqueci de mostrar o batom que eu tô usando, mas é o número 38 da Latica. E por cima eu passei o Plastic Gloss Rosé Gold da Bruna Tavares. E a maquiagem ficou assim, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa make, dá um joinha pra mim, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. E muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até o próximo vídeo.